31 Atlas. São 3 horas de carro até lá. Josh não disse muita coisa. Ficou lendo, mas, se estiver tão nervoso quanto eu a respeito disso, não sei se está realmente absorvendo a leitura. Já faz 5 minutos que está na mesma página. É um desenho do que parece uma cena de batalha, mas o que mais vejo são decotes. Esse mangá é apropriado para um menino de 12 anos? Pergunto. Ele se vira um tantinho de nada, de modo que só consigo ver a capa do livro. É. A voz dele baixou uma oitava inteira nessa mentira. Pelo menos ele é um péssimo mentiroso. Se decidir ficar comigo, acho que vai ser fácil detectar quando ele está ou não está dizendo a verdade. Se decidir ficar comigo, talvez eu devesse comprar para ele alguns livros de autoajuda para equilibrar. Vou encher suas prateleiras com os quadrinhos que ele quiser, e ainda vou secretamente acrescentar alguns livros meus para suplementar minhas poucas habilidades como tutor. Indomável, Meninaf, a sutil arte de ligar o F asterisco da C. Cacete, de repente até algum texto sagrado de todas as principais religiões do mundo. Estou aceitando qualquer ajuda. Especialmente depois de hoje. Por mais que Josh ache que essa é uma viagem só de ida, por dentro eu sei que ele vai voltar direto para Boston comigo. Só espero que ele não volte aos gritos e berros. Quando o GPS diz que estamos virando na rua de Tim, a mão de Josh aperta com mais força o mangá. Porém, ele não desvia os olhos, mesmo que ainda não tenha virado a página. Quando vejo o endereço no meio-fio em frente a uma casa em péssimo estado, paro o carro. A casa está do outro lado da rua, do lado do motorista, mas Josh finge estar absorto na história. Chegamos. Ele larga o mangá e finalmente ergue os olhos. Aponto para a casa, e Josh a observa por uns bons 10 segundos. Em seguida, põe o mangá na mochila. Josh trouxe a maior parte de suas coisas. As roupas que comprei, alguns dos mangás. Está tudo apertado numa mochila que mal fecha, e ele a segura no colo na esperança de que ao menos um de seus pais queira ficar com ele. A gente pode esperar um pouco? Pergunta. Claro. Enquanto espera, ele mexe em tudo. A saída de ar, o cinto de segurança, a música no Bluetooth. 10 minutos se passam enquanto eu pacientemente lhe dou o tempo de reunir toda a coragem de que precisa para ajudá-lo a abrir a porta. Olho a casa, desviando a atenção de Josh por um tempinho. Há uma velha picape Ford branca na entrada, e deve ser por isso que Josh ainda não teve coragem de atravessar a rua e bater a porta. É um sinal de que alguém provavelmente está em casa. Não tentei convencê-lo a não fazer isso porque sei como é querer conhecer o próprio pai. Ele vai viver essa fantasia até conseguir enfrentar a realidade. Quando criança, eu também tinha as maiores expectativas em relação à minha família, mas, depois de anos de decepções, percebi que só porque você nasceu em um grupo de pessoas isso não quer dizer que elas sejam sua família. Será que simplesmente bato lá? Pergunta Josh finalmente. Ele está com medo, e, francamente, também não estou me sentindo lá muito corajoso agora. Passei por muita coisa com Tim. Não tenho vontade de revê-lo, e estou de verdade com medo do possível resultado deste encontro. Não acho que este seja o melhor lugar para Josh, e não estou em posição de lhe dizer que ele não pode se reconectar com o pai. Porém, meu maior medo é que ele escolha ficar aqui. Que Tim faça como minha mãe e receba Josh de braços abertos só por saber que essa é a única coisa que não quero que aconteça. Posso ir com você se quiser, ofereço, ainda que seja a última coisa que quero fazer. Por causa do meu irmão mais novo, vou precisar ficar diante daquele sujeito e fingir que não quero dar um soco na cara dele. Josh nem se mexe por algum tempo. Estou olhando o celular, tentando parecer paciente enquanto ele cria coragem, mas quero ligar o carro e tirá-lo daqui. Por fim, sinto seu dedo roçar por um instante uma velha cicatriz no meu braço, então volto os olhos para ele. Josh está encarando meu braço, assimilando as marcas das cicatrizes que restaram das merdas que suportei vivendo com Sutton e com Tim. Josh, porém, nunca me perguntou a respeito delas. Foi Tim quem fez isso. Cerro o punho e assinto. Foi, mas há muito tempo. O jeito como ele trata um filho talvez seja totalmente diferente do jeito como ele trata um enteado. Isso não deveria fazer diferença, né? Se ele te tratava assim,
Por que deveria ter outra chance comigo? É a primeira vez que Josh chega perto de admitir que o pai não é um herói. Não quero ser a pessoa que ele venha culpar no futuro por não falar com o pai, mas quero dizer que ele tem razão. O pai dele não deveria ter outra chance. Ele foi embora e nunca olhou para trás. Nada justifica o abandono de um filho. Existe uma crença tóxica de que a família precisa permanecer unida simplesmente porque é família. Porém, a melhor coisa que já fiz por mim mesmo foi ir embora. Tenho medo só de pensar em onde poderia estar se não tivesse feito isso. Tenho medo só de pensar em onde Josh pode ir parar caso ele não faça isso. Josh olha para o outro lado, na direção da casa. Seus olhos se arregalam um pouco, fazendo com que eu me vire e olhe. Tim está ali fora, indo da porta para a picape. Josh e eu observamos num silêncio mutuamente perplexo. Ele parece frágil, mais velho e menor. Ou talvez seja porque não sou mais criança. Está virando o restinho de uma lata de cerveja quando abre a porta da frente da picape. Joga a lata vazia na caçamba e em seguida se inclina dentro da cabine, procurando alguma coisa. Não sei o que fazer, murmura Josh. Neste momento, ele realmente parece ter 12 anos. Sinto meu coração se partir um pouco ao vê-lo tão nervoso. Os olhos de Josh imploram por verdade quando ele olha de volta para mim, como se precisasse que eu o guiasse no momento. Nunca lhe disse nada de ruim a respeito de Tim, mas saber que não estou sendo absolutamente sincero com ele a respeito do que sinto me dá a sensação de estar prestando um desserviço a Josh como irmão. Talvez meu silêncio nesse ponto seja mais nocivo do que seria minha verdade. Suspiro e largo o celular, dando minha atenção plena a este momento. Não que Josh não tivesse minha atenção antes, mas eu estava tentando lhe dar espaço. Porém, não parece que é isso que ele quer. O que ele quer é sinceridade brutal, e para que serve um irmão mais velho se não para isso? Não conheço meu pai, admito. Sei o nome dele, mas nada mais. Sutton disse que ele foi embora quando eu era mais novo, provavelmente quando eu tinha a mesma idade que você quando Tim foi embora. Eu costumava ficar chateado por não conhecer meu pai. Eu me preocupava com ele. Imaginava que alguma coisa terrível o mantinha longe, como se ele estivesse trancafiado numa prisão em algum lugar, condenado injustamente. Costumava inventar histórias mirabolantes que justificavam o fato de ele saber que eu existia, mas não estar na minha vida. Afinal, que tipo de homem poderia ter um filho e não querer conhecê-lo? Josh ainda está olhando Tim do outro lado, mas percebo que está assimilando cada palavra. Meu pai nunca pagou um centavo de pensão. Nunca fez o menor esforço. Nunca se deu ao trabalho de jogar meu nome no Google, porque, se tivesse feito isso, teria facilmente me encontrado. Cacete, você fez isso com 12 anos. Você me achou, e você é uma criança. Ele é um adulto. Eu me mexo para ter a atenção de Josh. Tim também. Ele é um homem capaz, crescido, e, se ele se importasse com algo além de si mesmo, teria feito um esforço. Ele sabe o seu nome, sabe em que cidade você mora, sabe a sua idade. Os olhos de Josh começam a lacrimejar. Acho impressionante que esse homem tenha você como filho e você queira estar na vida dele, mas ainda assim ele não faça nada. Você é um privilégio, Josh. Acredite em mim, se eu soubesse da sua existência, eu teria revirado o mundo para te encontrar. Assim que digo isso, uma lágrima escorre do seu olho, por isso Josh rapidamente olha através da janela, desviando o olhar de mim e da casa do pai. Vejo-o enxugar os olhos, e isso acaba comigo. Também tenho muita raiva por eles o terem mantido longe de mim deliberadamente. Minha mãe sabia que eu teria sido um bom irmão para ele, e é por isso que ela escolheu não permitir que fossemos parte da vida um do outro. Ela sabia que o meu amor por ele superaria sua capacidade de amar, e assim ela, egoísta como é, nos manteve separados. Porém, não quero que a raiva que sinto da minha mãe, do Tim ou até do meu pai influencie na decisão de Josh. Ele já tem idade bastante para decidir, então pode considerar a minha sinceridade e a esperança dele, e eu vou apoiar o que quer que decida fazer com tudo isso. Quando Josh finalmente me olha outra vez, seus olhos ainda estão repletos de lágrimas, de perguntas e de indecisão. Ele me olha como se eu precisasse ser aquele que vai decidir em seu lugar. Eu simplesmente balanço a cabeça.
Eles tiraram 12 anos de nós, Josh. Não sei se consigo perdoá-los por isso, mas não vou ficar chateado se você quiser perdoá-los. Só quero ser sincero com você, mas você é quem sabe de si mesmo, e, se quiser dar ao seu pai uma oportunidade para te conhecer, vou abrir um sorriso e te acompanhar até a porta da casa dele. É só você me dizer o que quer que eu faça, e eu farei. Josh assente e usa a camisa para enxugar outra lágrima. Ele inspira e, ao expirar, diz: ele tem uma picape. Não sei o que ele quer dizer com isso, mas sigo seu olhar até a picape de Tim. Esse tempo todo eu achei que ele fosse muito pobre, que não tivesse como voltar para Boston, revela. Até achei que talvez ele nunca viesse porque não era fisicamente capaz de dirigir, como se de repente não enxergasse direito, sei lá. Mas ele tem uma picape e nem sequer tentou. Não interfiro no raciocínio dele. Só quero apoiá-lo quando ele terminar. Ele não me merece, né? Constata, mais afirmando do que perguntando. Nenhum dos dois te merece. Josh não se mexe por um minuto inteiro enquanto olha pela janela do carro atrás de mim. Mas então ele me encara com firmeza, endireitando a postura. Sabe aquele dever de casa em que estou meio atrasado? A árvore genealógica? Josh puxa o cinto de segurança e começa a afivelá-lo. Nunca disseram qual deveria ser o tamanho da árvore. Vou só desenhar uma plantinha. 100 ramos. Ele dá um tapa no painel. Vamos. Dou uma gargalhada. Por essa eu não esperava. O jeito como esse garoto traz humor para os momentos mais melancólicos me faz ter esperanças em relação a ele. Acho que Josh vai ficar bem. Uma plantinha, é? Dou a partida no carro e afivelo meu próprio cinto. Acho que vai colar. Posso desenhar uma plantinha com 2 raminhos. O seu e o meu. Nós estaremos na nossa árvore genealógica pequenininha, novinha, e é assim que começa. Sinto os olhos arderem, então pego os óculos escuros no painel e os coloco. Uma árvore genealógica totalmente nova, com a gente, e é assim que começa. Gostei. Ele assente. E nós vamos nos sair muito melhor em mantê-la viva do que os nossos pais de merda. Não deve ser tão difícil. Estou incrivelmente aliviado com essa decisão. Josh pode mudar de ideia no futuro, mas tenho a forte suspeita de que mesmo que ele procure o pai a partir de agora, nunca vai escolhê-lo no meu lugar. Josh me lembra muito de mim mesmo, e a devoção é um traço que temos para dar e vender. Atlas? Chama Josh, exatamente na hora em que ajeita o câmbio. Sim? Posso mostrar o dedo para ele? Olho de novo para ti, para sua picape e para sua casa. É um pedido imaturo, mas ao qual respondo com um enfático por favor. Josh vai até minha janela ao máximo que seu cinto de segurança permite. Abaixo o vidro e buzino. Ti nos encara bem na hora em que o carro começa a se mover. Josh mostra o dedo para ele e berra palhaço pela janela. Assim que estamos longe da vista de Tim, Josh descansa no assento, rindo. É palhaço, Josh. Sem a letra I. Palhaço, repete ele, pronunciando corretamente. Obrigado. Agora pare de xingar, você só tem 12 anos. 32, Lily. Está em casa? A mensagem é de Atlas, então respondo. De saída. Por quê? Guardo a papinha de bebê na bolsa de Amy e ando apressada pelo quarto, pegando outra roupa para ela. Também coloco uma lata de fórmula, já que não estou mais amamentando, e então a coloco no colo. Está animada para ver a Riley? Amy sorri quando digo o nome da prima. Quando a busquei hoje de manhã na casa de Alyssa, conversei com ela em Marshall sobre tudo o que aconteceu com Riley. Alyssa concordou que foi uma boa ideia repassar para minha advogada as mensagens que ele me mandou. Também concordou que está na hora de termos uma conversa séria com o irmão. Estou nervosa, mas saber que ela e Marshall estão do meu lado é extremamente reconfortante. Assim que chegamos à porta do meu apartamento, ouço alguém bater. Confiro pelo olho mágico e fico aliviada ao ver que é Atlas. Mas Josh não está com ele, então imediatamente sinto um aperto no coração. Será que ele realmente preferiu ficar com o pai, e não com Atlas? Escancaro a porta. O que aconteceu?
Cadê o Josh? Atlas sorri, e a tranquilidade de seu sorriso me enche de um alívio instantâneo. Está tudo bem. Ele está lá em casa. Suspiro pesadamente. Ah. Por que está aqui então? Estou indo para o restaurante. Estava passando aqui perto e pensei em subir e roubar um abraço. Sorriu, e ele segura a porta para mim. Não posso abraçá-lo direito porque estou com Emerson acomodada no meu quadril, então ele me dá um beijo rápido na lateral da cabeça. Que mentira! Meu apartamento não fica no seu caminho. E é domingo, o restaurante está fechado. Detalhes, diz ele, balançando a mão. Para onde está indo? Para a casa de Alyssa. Vamos jantar com eles hoje. Ponho a bolsa maternidade no ombro, mas ele a pega para mim. Eu te acompanho até lá embaixo. Ele joga a bolsa maternidade no ombro. Amy estende os braços para ele, e acho que nós dois ficamos um pouco surpresos quando ela vai voluntariamente para seu colo. Ela encosta a cabeça no peito dele, e ver isso é algo que me faz parar por um segundo. Atlas também para. Mas depois ele sorri para mim e começa a me acompanhar até o carro. Ele segura minha mão o tempo todo. Pego Amy do colo dele e a coloco na cadeirinha. Finalmente Atlas pode me abraçar direito, então ele me puxa para perto. Seu abraço parece mais uma conversa inteira. Ele está me segurando de uma maneira que me faz achar que está precisando de forças, como se ele quisesse levar uma parte de mim consigo. Para onde é que você realmente vai? Pergunto, afastando-me. Vou mesmo para o restaurante, responde ele. Pedi para Sutton me encontrar lá. Precisamos conversar sério sobre Josh, e quero fazer isso quando estivermos sozinhos. Ela adora uma plateia, então me recuso a lhe dar uma. Nossa! E eu na verdade estou indo para a casa de Alyssa para ter aquela conversa com Riley que eu comentei que queria ter domingo é o dia de resolver problema, é? Atlas ri baixinho. Espero que sim. Dou um beijo nele. Boa sorte, digo. Ele sorri com carinho. Para você também. Tome cuidado e me ligue assim que puder. Ele encosta a boca na minha uma última vez e, quando se afasta, diz, te amo, linda. Atlas entra no carro, e não sei por que suas palavras me afetam tanto, mas entro no carro com um sorriso no rosto. Te amo, linda. Continuo sorrindo enquanto começo a dirigir. Meu bom humor me surpreende, considerando o que estou prestes a fazer e o fato de que vai ser mais uma intervenção espontânea do que uma conversa planejada. Eu realmente estou indo jantar na casa de Alyssa e Marshall, mas Riley não faz ideia de que minha visita tem um objetivo. Lasanha? Pergunto a Marshall quando ele abre a porta da frente. Senti o cheiro de alho e de tomate do corredor. É o prato favorito de Alyssa, responde, fechando a porta depois que entro. Ele estende os braços para Emerson. Vem com o tio Marshall, diz ele, pegando-a. Amy ri assim que ele faz uma careta para ela. Marshall é uma de suas pessoas preferidas, mas acho que seria bem difícil achar uma criança que não goste dele. Alyssa está na cozinha? Marshall assente. Está. Ele também, avisa, sussurrando. Não mencionamos que você estava vindo. Está bem. Deixo a bolsa de Amy e vou para a cozinha. Vejo a mãe de Riley e de Alyssa sentada com Riley na sala de estar quando passo. Aceno e ela sorri, mas não paro para bater papo. Vou atrás de Alyssa. Quando entro na cozinha, vejo Riley inclinado por cima da bancada, conversando descontraído com Alyssa, mas, assim que ele me vê, suas costas enrijecem e ele endireita a postura. Nem reajo. Não quero que Riley ache que ainda tem qualquer influência sobre mim. Alyssa estava me esperando. Ela me cumprimenta com a cabeça, depois fecha o forno com a lasanha dentro. Chegou bem na hora. Ela põe o pegador de panela na bancada e aponta para a mesa. Temos 45 minutos até que fique pronta, avisa, guiando Riley e eu na direção da mesa. O que é isso? Pergunta Riley, alternando o olhar entre nós duas. Apenas uma conversa, diz Alyssa, estimulando-o a sentar. Riley revira os olhos, mas se senta relutantemente de frente para mim e Alyssa. Ele se encosta na cadeira, cruzando os braços na frente do peito.
Alissa me olha, passando a palavra para mim. Não sei muito bem porque não estou com medo neste momento. Talvez a maior parte das minhas preocupações tenha passado depois da conversa que Atlas teve com Riley. A presença de Alissa e Marshall no apartamento também parece uma dose extra de proteção. E tem ainda a mãe de Riley, embora ela não faça ideia do que vai acontecer. Mas Riley se comporta quando a mãe está por perto, então me sinto grata por ela estar aqui. Não contesto o que quer que esteja me dando forças neste momento, apenas tiro proveito. Ontem você perguntou se eu tinha falado com minha advogada, informo a Riley. Falei, sim. Ela tem algumas sugestões. Riley morde o lábio inferior por alguns segundos. Depois ergue a sobrancelha, indicando que está ouvindo. Quero que você faça um curso de controle de raiva. Assim que as palavras saem da minha boca, Riley ri. Ele se levanta, preparado para empurrar a cadeira e encerrar a conversa, mas, assim que o faz, Alissa diz: Sente-se, por favor. Riley olha para ela, depois para mim e então para Alissa de novo. Vários segundos se passam enquanto ele assimila o que está acontecendo. É visível que está se sentindo enganado no momento, mas não estou aqui para tratá-lo com empatia, nem Alissa. Riley ama e respeita a irmã, então acaba se sentando de novo, apesar de seu estado de raiva. Enquanto você faz o curso, prefiro que seus encontros com a Emerson sejam aqui ou em algum lugar na presença de Marshall ou Alissa. Riley desvia o olhar para ela, e a forma como a encara, como se tivesse sido traído, teria me deixado arrepiada no passado, mas agora não me afeta em nada. Prossigo. Dependendo das suas interações comigo a partir de agora, nós vamos decidir, como uma família, o momento em que nos sentiremos à vontade para que você veja as meninas sem supervisão. As meninas? Repete Riley incredulamente, olhando para Alissa. Ela te convenceu de que minha própria sobrinha não está segura comigo? Diz ele, erguendo a voz. A porta da cozinha se escâncara, e Marshall entra. Ele se senta na ponta da mesa e olha de Riley para Alissa. Sua mãe está com as meninas na sala de estar, informa Alissa. O que foi que eu perdi? Você estava sabendo disso? Pergunta Riley para Marshall. Marshall o encara por um instante, depois se inclina para a frente. Estava sabendo de quê? Que você se descontrolou com Lily na semana passada e a imprensou contra uma porta. Das mensagens que mandou para ela? Ou das ameaças que fez quando ela disse que ia conversar com a advogada? Riley encara Marshall inexpressivamente. Seu rosto se enrubesce, mas ele não reage de imediato. Ele está encurralado e sabe disso. Uma maldita intervenção, murmura Riley, balançando a cabeça. Ele está se sentindo incomodado, irritado, um pouco traído. É compreensível. Porém, ou ele aceita cooperar, ou vai acabar com os poucos relacionamentos que lhe restam na vida. Riley crava os olhos em mim com cinismo. O que mais? Pergunta, um tanto presunçosamente. Já mostrei muita boa vontade em relação a você, Riley. Você sabe disso. Mas, a partir de agora, por favor, saiba que o que importa para mim é Emerson. Se você fizer qualquer coisa que represente uma ameaça ou um perigo para mim ou para nossa filha, vendo tudo o que tenho para enfrentá-lo na justiça. E eu a ajudo, diz Alissa. Eu te amo, mas a ajudo. Riley contrai o maxilar. À exceção disso, está inexpressivo. Ele olha para Alissa e depois para Marshall. A tensão na cozinha é palpável, mas o apoio também. Eu poderia chorar de tanto que sou grata a eles. Poderia chorar por todas as vítimas que não têm pessoas como eles. Riley reflete a respeito de tudo por um longo instante. O silêncio se prolonga, mas eu disse o que queria e deixei evidente que não havia espaço para negociações. Por fim, ele se afasta da mesa e se levanta. Põe as mãos nos quadris e encara o chão. Depois inspira demoradamente antes de se dirigir à porta da cozinha. Antes de ir embora, ele olha na nossa direção, mas não faz contato visual com ninguém. Estou de folga na quinta-feira. Posso chegar aqui umas 10 horas, se você quiser trazer Emerson. Ele vai embora e, assim que sai, minha armadura se estilhaça e eu desabo. Alissa põe os braços ao meu redor, mas meu choro não é de raiva, é de um enorme alívio.
Realmente parece que conseguimos algo importante. Não sei o que eu faria sem vocês, digo em meio às lágrimas, abraçando Alyssa. Ela passa a mão no meu cabelo e diz: Você seria tão triste, Lily. Nós duas começamos a rir. De alguma maneira. 33 Atlas. Liguei para Sutton depois de deixar Josh em casa e pedi para ela me encontrar no Bibs. Cheguei aqui 1 hora antes do horário marcado. Nunca cozinhei para ela, então espero que o fato de que vou lhe preparar uma refeição a comova de alguma maneira. Que ela goste, que fique de bom humor. Tudo para deixá-la menos reativa. Ouço uma notificação do celular, então me afasto do fogão e olho a tela. Pedi que me mandasse uma mensagem ao chegar para que eu pudesse deixá-la entrar. Ela está 5 minutos adiantada. Atravesso o restaurante escuro e acendo algumas luzes no caminho. Ela está parada perto da frente, fumando um cigarro. Ao ver a porta se abrir, ela joga o cigarro na rua e entra atrás de mim. Josh está aqui? Pergunta. Não. Somos só nós dois. Gesticulo na direção de uma mesa. Sente-se. O que gostaria de beber? Ela me olha em silêncio por um instante, depois diz: Vinho tinto. Qualquer um que esteja aberto. Ela se senta à mesa, e vou servir nossa comida. Preparei camarão ao cocô porque sei que é seu prato favorito. Via se apaixonar por ele quando eu tinha 9 anos. Foi a única viagem que fiz com ela. Fomos a Cape Cod, que não é tão longe de Boston, mas é a única lembrança que tenho da minha mãe fazendo algo comigo num dia de folga. Ela costumava dormir ou beber nos dias de folga, então nossa viagem de bate e volta para Cape Cod, onde provamos camarão ao cocô pela primeira vez, ficou marcada na minha memória. Deposito nossos pratos e bebidas numa bandeja e a levo até a mesa. Coloco a comida e o vinho à sua frente, depois me sento do outro lado da mesa. Empurro os talheres para o seu lado. Ela encara o prato por um instante. Foi você que fez? Foi. É camarão ao cocô. Por que isso? Pergunta ela, abrindo o guardanapo. Vai se desculpar por ter achado que daria conta de cuidar de um menino como ele? Sutton ri como se tivesse contado uma piada, mas devido ao silêncio do restaurante, sua risada não surte efeito. Ela balança a cabeça, pega a taça de vinho e toma um gole. Sei que ela cuida de Josh há 12 anos a mais do que eu, mas aposto que já o conheço melhor do que ela. E Josh provavelmente me conhece melhor do que ela, e olha que morei com Sutton durante 17 anos. Qual era a minha comida preferida na infância? Pergunto. Ela me encara inexpressivamente. Talvez essa pergunta tenha sido difícil. Tudo bem. E meu filme preferido? Nada. Cor preferida? Música? Dou mais algumas opções, esperando que ela saiba a resposta de pelo menos uma. Ela não sabe. Dá de ombros, colocando a taça na mesa. Que tipos de livros Josh gosta de ler? Isso é uma pergunta capciosa? Retruca ela. Eu me recosto, tentando disfarçar minha inquietação, mas a sinto por todo o corpo. Você não sabe nada a respeito das pessoas que gerou. Eu fui mãe solo nos 2 casos, Atlas. Não tinha tempo de me preocupar com o que vocês liam enquanto estava ocupada tentando sobreviver. Ela solta o garfo que estava prestes a usar. Meu Deus! Eu não te chamei aqui para fazer você se sentir mal, digo. Tomo um gole de água e passo o dedo na borda do copo. Não preciso de um pedido de desculpa. Nem ele. Olho-a com atenção, chocado com o que estou prestes a dizer. Não era de jeito nenhum o que eu estava planejando, mas não são os motivos egoístas que me trouxeram até aqui que estão me incomodando. Quero te dar uma chance de ser uma mãe melhor para ele. Talvez o problema seja que ele deveria ser um filho melhor. Ele tem 12 anos. É tão bom quanto precisa ser. Além disso, a relação que você tem com Josh não é responsabilidade dele. Ela coça a bochecha e balança a mão. O que é isso? Por que estou aqui? Quer que ele volte a morar comigo porque está achando que é trabalho demais? Pelo contrário, afirmo. Quero que ceda seus direitos para mim.
Se não fizer isso, vou colocá-la na justiça, e nós dois gastaremos uma fortuna que nem eu nem você queremos pagar. Mas eu pagaria. Se for necessário, eu recorro à justiça, e o juiz vai dar uma olhada no seu passado e obrigá-la a fazer um curso de educação parental durante um ano, e nós dois sabemos que isso é algo que você não tem a menor vontade de fazer. Inclino-me para a frente, cruzando os braços. Quero ter a guarda dele, mas não vou pedir que você suma da vida dele. Não quero que suma. A última coisa que eu quero é que aquele menino cresça sem sentir nenhum amor vindo de você, como aconteceu comigo. Ela fica paralisada com as minhas palavras, então pego o garfo e como um pouco do meu jantar. Sutton me encara enquanto mastigo, e ainda está me encarando quando tomo um gole de água para acompanhar a comida. Tenho certeza de que o cérebro dela está a 1000 por hora, procurando algum insulto ou alguma maneira de me ameaçar também, mas ela não consegue pensar em nada. Toda terça à noite, nós vamos jantar juntos aqui como uma família. Você será mais do que bem-vinda. Tenho certeza de que ele gostaria disso. Não vou te cobrar um centavo. Peço apenas que apareça aqui uma noite na semana e se interesse por quem ele é, mesmo que precise fingir. Nota os dedos trêmulos de Sutton quando ela vai pegar a taça de vinho. Ela também deve percebê-los, pois cerra o punho antes de segurá-la e põe a mão de volta no colo. Se acha que fui uma mãe tão terrível assim, nem deve se lembrar de Cape Cod. Eu me lembro de Cape Cod, declaro. É a única lembrança a que tento me apegar para não me ressentir completamente de você. Mas enquanto você acha que fez algo maravilhoso ao me dar essa nossa única lembrança, estou me oferecendo para dar isso a Josh todos os dias da vida dele. Sutton olha para o colo quando digo isso. É a primeira vez que parece sentir algo além de raiva e irritação. Talvez eu também esteja sentindo algo. Quando decidi ter essa conversa com ela enquanto voltava da casa de Tim hoje, meu plano era tirá-la por completo de nossa vida. Mas nem mesmo monstros conseguem sobreviver sem um coração batendo dentro do peito. Tem um coração em algum lugar lá dentro. Talvez ninguém nunca tenha lhe dito que apreciava o fato de ele ainda estar batendo. Obrigado, digo. Seus olhos se voltam para os meus. Ela acha que esse comentário é para testá-la. Balanço a cabeça, dividido quanto ao que estou prestes a dizer. Você foi mãe solo, e sei que os pais não te ajudaram de nenhuma maneira. Deve ter sido muito difícil. Talvez você esteja se sentindo só. Talvez esteja deprimida. Não sei por que você não consegue enxergar a maternidade como o presente que ela é, mas você está aqui. Você veio hoje, e esse esforço merece um agradecimento. Ela olha para a mesa, e sua reação é completamente inesperada, seus ombros começam a tremer, mas ela se segura com todas as forças para não chorar. Leva as mãos à mesa e mexe no guardanapo, mas não chega a precisar usá-lo porque nenhuma lágrima escorre. Não sei o que foi que ela vivenciou que a deixou tão insensível. Tão aversa à vulnerabilidade. Talvez um dia ela me conte, mas antes que cheguemos a esse ponto, ela tem muito que provar para Josh como mãe. Ela joga os ombros para trás, endireitando a postura. Que horas serão os jantares às terças? Às 19 horas. Ela concorda e parece estar prestes a se levantar da mesa. Posso embalar a comida para a viagem se você quiser levar. Sutton assente rapidamente. Eu gostaria. Esse sempre foi meu prato preferido. Eu sei. Eu me lembro de Cape Cod. Levo seu prato para a cozinha e o embalo. Josh está dormindo no sofá quando finalmente volto para casa. Tem um anime passando na TV, então aperto o pause e deixo o controle na mesa de centro. Observo-o dormir por um tempinho, repleto de alívio depois do dia que tive. As coisas podiam ter tomado um rumo bastante diferente. Comprimo os lábios, contendo a exaustão emocional enquanto o vejo dormir tranquilamente. Ao encará-lo, percebo que estou olhando para ele da mesma maneira como Lily olha para Emerson, cheia de orgulho. Tiro a manta do encosto do sofá e o cubro, depois vou até a mesa onde está seu dever de casa. Está tudo feito, até mesmo a tarefa da árvore genealógica. Ele desenhou uma sementinha brotando na terra com 2 pequenos galhos. Um diz Josh, e o outro diz Atlas. 34, Lily. Quase não vi a carta de tão apressada que estava.
Ela foi colocada debaixo da minha porta e ficou presa sob o tapete. Eu estava com Amy no colo, com a bolsa maternidade em um ombro, minha própria bolsa no outro e com um café na mão. Consegui me abaixar e pegar a carta sem derramá-lo. Supermãe. Precisei esperar por um momento mais calmo no trabalho para poder abri-la. Quando abro e vejo a letra de Atlas, sinto uma onda de alívio percorrer meu corpo. Não porque duvidei que fosse de Atlas. Já faz vários meses que estamos juntos e ele me escreve cartas o tempo todo. Mas esta é uma das primeiras vezes que não senti nenhum medo de que fosse de Riley. Reparo a importância deste momento. Faço muito isso. Reparo coisas importantes que são sinais de que minha vida finalmente está voltando aos eixos. Já não faço com a mesma frequência de antes, mas isso é uma coisa boa. Agora Riley é uma parte tão pequena da minha vida que às vezes esqueço que achava que nossa situação nunca se resolveria. Ele ainda faz parte da vida de Amy, mas tenho exigido mais estrutura dele. De vez em quando Riley tenta me fazer diminuir minhas exigências em relação às visitas, mas só vou me sentir à vontade quando ela puder me contar com as próprias palavras como são seus encontros com ele. Espero que as aulas de controle da raiva estejam ajudando, mas isso só o tempo dirá. O contato que eu e Riley temos ainda é ríspido de vez em quando, mas tudo que eu queria com o divórcio era me libertar do medo, e realmente acho que consegui isso. Estou escondida no armário do meu escritório, sentada de pernas cruzadas no chão porque queria ler a carta sem ser interrompida. Faz meses que obriguei Atlas a se esconder aqui dentro, mas ainda sinto seu cheiro. Abro a carta e contorno o coraçãozinho aberto que ele desenhou no canto superior esquerdo da primeira página. Já estou sorrindo quando começo a ler. Querida Lily. Não sei se você está ciente da data, mas agora já estamos namorando oficialmente há 6 meses. É metade de um ano. As pessoas comemoram meio ano de namoro? Eu até teria comprado flores para você, mas não gosto de dar trabalho demais para a florista. Então decidi te dar esta carta. Dizem que toda história tem 2 lados, e li algumas histórias suas que, apesar de terem acontecido como você diz, me proporcionaram uma experiência completamente diferente. Você mencionou brevemente um momento nos seus diários, mas sei que ele foi importante para você e inspirou uma tatuagem. Porém, não sei se você tem ideia do quanto aquele momento foi relevante para mim. Você diz que nosso primeiro beijo aconteceu na sua cama, mas não é esse que eu considero o nosso primeiro beijo. Nosso primeiro beijo aconteceu numa segunda-feira, no meio do dia. Foi naquela vez que adoeci e você cuidou de mim. Você percebeu que eu estava doente assim que entrei pela sua janela. Lembro que você agiu na mesma hora. Você me deu remédio, água, cobertores e me obrigou a dormir na sua cama. Não me lembro de nenhum outro momento na minha vida em que me senti tão doente. Acredito que você testemunhou o pior dia que já tive. E olha que já tive alguns dias péssimos. Mas quando a pessoa está lidando com uma terrível infecção estomacal, parece que não há nada pior do que isso. Não me lembro de muita coisa daquela noite, mas me lembro das suas mãos. Elas sempre estavam perto de mim, ou conferindo minha temperatura, ou enxugando meu rosto com um pano ou segurando meus ombros nas várias vezes que precisei me virar para o lado no meio da noite. É delas que eu me lembro, das suas mãos. Você estava com um esmalte rosa claro, e me recordo até do nome da cor porque eu estava ao seu lado quando você as pintou. Ela se chamava Surpresa da Lily, e você me disse que o escolheu por causa do nome. Eu mal conseguia abrir os olhos, mas, sempre que os abria, lá estavam elas, suas mãos esguias e prestativas com as unhas pintadas de Surpresa da Lily, segurando minha garrafa de água, me dando remédio, fazendo carinho em meu queixo. Sim, Lily. Eu me lembro desse momento, apesar de você não ter escrito sobre ele. Após horas passando mal, lembro que acordei, ou pelo menos percebi melhor os arredores. Minha cabeça latejava e minha boca estava muito seca e minhas pálpebras estavam pesadas demais para que eu as abrisse, mas eu senti você. Senti sua respiração na minha bochecha. As pontas dos seus dedos estavam no meu maxilar, e elas foram descendo até o meu queixo. Você achou que eu estava dormindo, que eu não conseguia sentir você me tocando, me observando, mas eu nunca tinha sentido nada tão intensamente. Foi naquele exato momento que percebi que te amava. Eu meio que odiei perceber algo tão fenomenal no meio de um dia tão péssimo,
mas aquilo mexeu tanto comigo que achei que eu fosse chorar pela primeira vez em anos, e eu não sabia o que fazer com aquele sentimento. Mas, caramba, Lily, eu tinha passado a vida inteira sem conhecer o amor. Eu não sabia o que era o amor de uma mãe pelo filho, de um pai pelo filho, de um irmão pelo outro. E até você aparecer, eu nunca tinha passado muito tempo com alguém que não fosse parente meu, ainda mais uma garota. Não tempo bastante para conhecer uma garota, ou para que ela me conhecesse, ou para que nós dois criássemos um vínculo e o aprofundássemos, e para que a garota se mostrasse afetuosa e prestativa e bondosa e preocupada e tudo o que você foi para mim. Não estou dizendo que foi naquele momento que percebi que estava apaixonado por você. Foi apenas o primeiro momento em que percebi que eu amava alguma coisa, alguém, na minha vida. Foi a primeira vez que meu coração reagiu de alguma maneira. Pelo menos de uma forma positiva. Por tudo que havia sido feito comigo no passado, meu coração já tinha se encolhido, mas nunca se expandido daquele jeito. Enquanto seus dedos tocavam meu queixo como delicadas gotas de chuva, achei que meu coração fosse inchar a ponto de explodir. Fingi que estava acordando devagar naquele momento. Coloquei o braço em cima dos olhos, e você afastou a mão com rapidez. Lembro que virei o pescoço e olhei pela janela para ver se já tinha amanhecido. Faltava pouco, então comecei a me levantar da sua cama, fingindo não saber que você estava acordada. Você se sentou e perguntou se eu ia embora, e precisei engolir em seco antes de conseguir falar. Quase não consegui. Disse algo do tipo: daqui a pouco seus pais vão acordar. Você me disse que ia sair mais cedo da aula e voltar para me ver em algumas horas. Assenti sem dizer nada, pois ainda estava passando mal, mas eu precisava sair do seu quarto antes de fazer ou dizer alguma coisa que me envergonhasse. Não confiava no sentimento que estava zumbindo sob minha pele. Ele estava criando uma necessidade enorme de olhar para você e dizer: eu te amo, Lily. É engraçado que, assim que a gente sente amor pela primeira vez, de repente passa a ter um imenso desejo de professá-lo. As palavras pareciam estar se formando bem no centro do meu peito, e apesar de eu jamais ter me sentido tão fraco, nunca levantei sua janela e saí com tanta rapidez. Eu a fechei, me recostei na parede fria da sua casa e expirei. Minha respiração condensou, e fechei os olhos, e depois das piores 8 horas da minha vida inteira, de algum modo fui capaz de sorrir. Passei o resto da manhã pensando em amor. Mesmo depois de você ter ido me buscar após seus pais saírem e de eu ter passado mais várias horas doente na sua casa, fiquei pensando em amor. Toda vez que suas unhas de cor surpresa da Lily passavam diante dos meus olhos quando você conferia minha temperatura, eu pensava em amor. Toda vez que você entrava no quarto e ajustava os cobertores, encaixando-os debaixo do meu queixo, eu pensava em amor. E então, quando finalmente comecei a me sentir um pouco melhor na hora do almoço, fiquei parado no boxe do chuveiro, fraco e desidratado por causa da infecção, mas me sentindo mais seguro do que nunca. Naquela manhã inteira e no resto do dia, eu soube que algo importante tinha acontecido. Pela primeira vez, eu tinha vislumbrado como eu sabia que a vida poderia ser. Antes daquele momento, eu nunca tinha pensado muito em me apaixonar, em construir uma família ou até mesmo em ter uma carreira de sucesso. Para mim, a vida sempre tinha parecido mais um fardo. Algo pesado e turvo que fazia com que fosse difícil acordar e um pouco assustador adormecer. Mas era assim porque eu tinha passado 18 anos sem saber como era se importar tanto com uma pessoa a ponto de querer que ela fosse a primeira coisa que você vê ao abrir os olhos. Tive até vontade de ser alguém na vida, pois você foi a primeira pessoa por quem eu quis melhorar. Aquele foi o dia em que a gente se deitou juntos no sofá e você disse que queria que eu assistisse ao seu desenho favorito. Foi a primeira vez que você se aconchegou em mim, com suas costas no meu peito e meu braço ao seu redor, com nós dois debaixo do cobertor. Foi difícil me concentrar na televisão porque as palavras "eu te amo" ainda estavam formigando na minha garganta, e eu não queria dizê-las, eu não podia dizê-las, pois não queria que você pensasse que eu estava sendo precipitado ou que aquelas palavras significavam pouco para mim. Elas eram a coisa mais importante da minha vida. Mas penso muito naquele dia, Lily, e não sei se o amor é assim para todo mundo, como se fosse um avião que simplesmente despenca do céu e esmaga a gente. Porque o amor se infiltra na vida da maioria das pessoas. Elas nascem cercadas de amor e passam a infância inteira protegidas por ele, e outras pessoas aceitam receber o amor delas,
então não sei se ele as atinge como me atingiu, de maneira tão colossal em um momento qualquer. Você estava usando uma camiseta que eu amava, ela estava grande demais em você, e Amanda ficava caindo do seu ombro. Eu devia estar assistindo ao desenho, mas não conseguia tirar os olhos da pele exposta entre seu pescoço e seu ombro. Enquanto a observava, senti mais uma vez uma imensa vontade de dizer eu te amo, e as palavras estavam bem na ponta da língua, então me inclinei para a frente e as pressionei em sua pele. E foi lá que elas ficaram, escondidas e quietas, até eu criar coragem de dizê-las em voz alta para você 6 meses depois. Eu não fazia ideia de que você se lembrava daquele beijo e de todas as vezes que te beijei naquele local depois daquele dia. Mesmo quando li sobre isso no seu diário, você mencionou o assunto por alto, querendo chegar logo ao que você considerava nosso primeiro beijo de verdade, então foi apenas quando vi sua tatuagem que percebi que aquilo teve alguma importância para você. Agora sei que você tem o nosso coração no exato local onde uma vez enterrei secretamente um eu te amo, e nem tenho palavras para descrever o que isso significa para mim. Quero que me prometa uma coisa, Lily. Quando você vir a tatuagem, não quero que pense em nada além das palavras que escrevi nesta carta. E toda vez que eu te beijar ali, quero que se lembre do motivo que me fez te beijar ali em primeiro lugar, amor. Eu estava descobrindo, dando, recebendo, vivendo, e foi ele que me fez ir embora. Estou escrevendo esta carta sentado no chão do quarto do Josh. Foram meus momentos com Josh hoje à noite que meio que trouxeram esta lembrança de volta. Ele está com uma infecção estomacal. Talvez não esteja tão doente quanto eu no dia em que percebi que te amava, mas ainda assim ele está bastante doente. Theo também ficou mal do estômago alguns dias atrás. Nunca cuidei de alguém doente antes, então não tenho nenhum remédio aqui. Acho que vou dar uma passada na farmácia. No caminho até lá, talvez eu coloque esta carta debaixo da sua porta. Não é divertido cuidar de um doente. Os barulhos, o cheiro, a falta de sono. É quase igualmente ruim para quem está prestando os cuidados. Toda vez que confiro sua temperatura ou obrigo a beber água, penso em você e em como cuidou de mim com um instinto parental tão afetuoso. Estou tentando imitá-la quando cuido de Josh, mas acho que não sou tão bom nisso quanto você foi comigo. Você era tão nova, tinha apenas alguns anos a mais do que Josh tem agora. Mas tenho certeza de que você se sentia bem mais velha. Eu me sentia mais velho. Nós tínhamos passado por coisas que nenhuma criança deveria vivenciar. Assim, me pergunto se Josh sente que tem a idade que tem ou se ele se sente mais velho por causa de tudo pelo que passou. Quero que Josh se sinta jovem pelo máximo de tempo possível. Quero que ele aproveite esse tempo comigo. Quero que conheça o amor muito antes do que eu conheci. E espero que esse amor vá se infiltrando lentamente nele, para que ele não seja atingido de supetão como eu fui. Quero que ele cresça com ele, cercado por ele, envolto por ele. Quero que ele o testemunhe. Quero servir de exemplo para ele. Quero que a gente sirva de exemplo para ele e para Emerson. Eu e você, Lily. Já se passaram 6 meses. Venha morar comigo. Com amor. Atlas. Assim que termino de ler a carta, largo-a e enxugo os olhos. Se já estou chorando tanto assim quando ele me chamou para morar com ele, não faço ideia de como vou sobreviver a um pedido de casamento. Ou aos nossos votos de casamento, aliás. Pego o celular e faço uma chamada de vídeo para Atlas. Espero tocar durante 10 longos segundos, e quando Atlas enfim atende, ele está deitado no sofá da sala. Está sorrindo, obviamente exausto após ter passado a noite acordado com Josh. Oi, linda, cumprimenta, com a voz sonolenta. Oi. Estou com o punho cerrado e com a bochecha apoiada nele, pressionando meu enorme sorriso. Como está Josh? Está indo bem, responde. Ele está dormindo, mas acho que passei tanto tempo acordado que meu cérebro está agitado demais para desligar. Ele cobre a boca e contém um bocejo. Atlas, digo seu nome com carinho, pois ele parece exaurido. Precisa que eu passe aí para te dar um abraço? Quer saber se preciso que você venha para casa e me dê um abraço? Sorriu quando ele diz isso. Sim. É exatamente o que eu quis dizer. Precisa que eu vá para casa e te dê um abraço? Ele assente. Preciso, Lily. Venha para casa.
35 Atlas. Você não é rico? Pergunta Brad. Não pode contratar um pessoal para fazer isso por você? Eu tenho 2 restaurantes, estou longe de ser rico. E por que eu contrataria alguém se tenho vocês 2? Pelo menos não vamos subir nenhuma escada, observa Tel. Aprenda com seu filho, Brad. Veja o lado positivo. Não temos muito o que levar. Lily não precisou de muitas das suas coisas, pois minha casa já está mobiliada, então doou a maior parte a um abrigo para vítimas de violência doméstica da região. Acho que à tarde seu apartamento já estará completamente vazio. Brad é a única pessoa que conheço que tem uma picape, então ele e Theo estão nos ajudando a levar as coisas que não couberam em nossos carros. O berço de Emerson, a televisão da sala de estar de Lily, alguns quadros que estavam pendurados nas paredes. Josh deu sorte. Ele está no treino de beisebol, então não precisou ajudar com a mudança. Fiquei surpreso quando cheguei em casa alguns meses atrás e ele me contou que tinha se inscrito para participar dos testes para o time. Ele entrou e tem se dedicado bastante. Lily e eu não perdemos nenhum jogo. Mandei a programação dos jogos para a mãe dele, mas até agora ela não compareceu a nenhum. Ela só foi uma vez para os nossos jantares de terça. Estava torcendo para que ela quisesse se envolver mais, mas não me surpreende o fato de ela não querer. Também duvido que Josh esteja surpreso. Não prestamos muita atenção ao que não está dando certo em nossa vida. Prestamos atenção ao que está dando certo, e temos muito que agradecer. As 2 principais coisas são: consegui obter a guarda dele, e Lily e Emerson estão vindo morar com a gente. Engraçado como a vida pode mudar drasticamente em um piscar de olhos. O Atlas do ano passado não saberia o que pensar do Atlas deste ano. Lily está começando a subir a escada quando chego à base dela. Ela sorri e me dá um beijo ao passar, depois sobe o restante dos degraus correndo. Theo balança a cabeça. Ainda não consigo acreditar que você chegou tão longe com ela. Ele ergue a caixa com o joelho e pressiona as costas na porta do prédio para abri-la. Ele a segura para Brad e para mim, mas paro quando chegamos ao estacionamento. Tem um carro parecido com o de Riley parando a algumas vagas de distância da picape de Brad. Sou tomado por uma sensação de apreensão. Não interagi com Riley nenhuma vez desde o dia em que ele tentou brigar comigo no meu restaurante, mas isso já tem meses. Não faço ideia do quanto ele aceitou a ideia de Lily e eu, mas, pelo olhar que lança na minha direção, não parece ter aceitado muito. Tem mais alguém com ele. Um homem sai do banco do passageiro. Pelo que Lily me contou, deve ser o cunhado de Riley. Eu conheci a mãe da Lily, e conheci a Lisa e Riley, mas não Marshall. Vou até a picape de Brad e coloco nela a caixa que estou carregando, mas sem tirar os olhos do carro de Riley. Theo e Brad entram no prédio de novo, alheios à presença dele. Marshall tira Emerson do banco de trás e fecha a porta. Riley continua no carro enquanto Marshall vem com Emerson na minha direção. Ele estende a mão. Oi. Atlas, não é? Sou o Marshall. Aperto sua mão. Isso. É um prazer conhecê-lo. Ele assente, mas, quando Emerson me vê, Marshall precisa segurá-la com mais força, pois ela se joga em cima de mim. Dou um passo à frente e a pego. Oi, Amy. Você se divertiu hoje? Marshall me observa com ela por um instante, depois diz. Tome cuidado. Ela vomitou em Riley 2 vezes hoje. Ela não está se sentindo bem? Está, mas passou o dia inteiro com a gente. As 2 meninas comeram açúcar no café da manhã. E no lanche. E também no almoço e no segundo lanche, ele acena a mão. Lily e Issa estão acostumadas com isso. Emerson ergue o braço e tira os óculos escuros do meu rosto. Tenta colocá-los no próprio rosto, mas eles ficam tortos, então ajudo a ajustá-los até ficarem na posição certa. Ela sorri para mim, e eu sorrio de volta. Marshall olha para o carro onde Riley está e depois para mim. Desculpe por ele não querer sair. Isso tudo ainda é um pouco estranho para Riley. Ela ir morar com você. Quando Marshall diz ela, não está se referindo a Lily. Está olhando para Emerson. Assinto compreensivamente, pois eu realmente entendo.
tudo bem. Imagino que não deva ser fácil mesmo. Marshall bagunça o cabelo de Amy e diz: Vou me mandar para que vocês possam terminar a mudança. Foi um prazer finalmente te conhecer. Digo mesmo, respondo. E estou sendo sincero. Marshall parece o tipo de pessoa de quem eu poderia ser amigo, se as circunstâncias fossem outras. Ele se vira para voltar até o carro de Riley, mas para e me olha de novo antes de se afastar. Obrigado, diz. Lily é muito importante para minha esposa, então, é isso. Obrigado por fazê-la feliz. Ela merece. Assim que Marshall diz isso, ele balança a cabeça e ergue as mãos, dando um passo para trás. Agora eu vou mesmo antes que a situação fique muito constrangedora. Ele segue para o carro de Riley, mas eu meio que queria que ele não tivesse se afastado tão depressa. Também teria lhe agradecido. Sei o quanto o apoio dele significou para Lily. Marshall fecha a porta do passageiro, e Riley dá partida e vai embora. Olho para Amy, que agora está mordendo meus óculos. Quer ir dar um oi para a mamãe? Começo a andar na direção do prédio, mas paro quando vejo Lily encostada na porta da escada. Assim que me vê, ela se vira e enxuga os olhos rapidamente. Não sei por que está chorando, mas ando mais devagar para que ela possa limpar as lágrimas antes de cumprimentar a filha. E de fato, vários segundos depois, ela se vira com um sorrisão e pega-me dos meus braços. Você se divertiu com o papai hoje? Pergunta, pouco antes de sufocar a menina com vários beijos. Quando me olha, encaro-a curioso, perguntando-me por que estaria chorando. Lily gesticula na direção do estacionamento onde o carro de Riley estava alguns momentos antes. Foi um momento importante, revela. Quer dizer, sei que Marshall estava com ele, mas o fato de que Riley sentiu que podia deixá-la com você, ela está começando a lacrimejar de novo, o que a faz suspirar e revirar os olhos devido à própria reação. É bom saber que os homens da minha vida conseguem pelo menos fingir se dar bem por causa de Amy. Sendo honesto, também acho isso bom. E que bom que ela estava lá em cima quando eles chegaram. Sei que Riley estava no carro quando Marshall trouxe Amy, mas foi um passo na direção certa. Talvez Riley e eu estivéssemos precisando de uma interação assim tanto quanto Lily. Acabamos de provar que a cooperação é possível, mesmo que magoe. Enxugo a bochecha molhada de Lily e depois lhe dou um beijo rápido. Eu te amo. Coloco a mão na cintura de Lily e a levo na direção da escada. Mais uma viagem e aí você terá que me aturar para sempre. Lily ri. Não vejo a hora de te aturar para sempre. 36, Lily. Estou encolhida no sofá de Atlas, exausta da mudança. No nosso sofá. Ainda preciso me acostumar. Pedi para Theo e Josh me ajudarem a desempacotar o resto das minhas coisas e das coisas de Emerson, pois Atlas trabalha até tarde esta noite. Eu acordo cedo, ele chega tarde, mas é incrível que agora teremos mais um do outro, mesmo que seja só de passagem. E temos os domingos juntos. Mas hoje é sexta e amanhã é sábado, os 2 dias mais ocupados de Atlas, então estou entretendo Josh e Theo até minha mãe voltar com Emerson. Nós 3 estamos assistindo a Procurando Nemo, que já está quase no fim. Sinceramente, não achei que eles fossem aguentar ver tudo, pois estão na idade em que os pré-adolescentes tendem a fugir dos desenhos da Disney. Mas estou aprendendo que a geração Z é uma espécie diferente. Quanto mais tempo passo com esses 2, mais acho que eles se distinguem de todas as gerações que os antecederam. São menos suscetíveis à pressão dos outros e apoiam mais a individualidade. Tenho um pouquinho de inveja deles. Josh se levanta quando os créditos começam a subir na tela. Gostou? Ele dá de ombros. Foi bem engraçado, considerando que começou com o massacre brutal de todo aquele caviar. Josh leva o saco vazio de pipoca para a cozinha, mas Theo ainda está encarando a televisão. Ele balança a cabeça devagar. Ainda não superei a descrição de Josh do início do filme. Eu não entendi, Theo comenta. O comentário sobre o caviar. Ele olha da televisão para mim. Não. Não entendi por que Atlas te disse aquilo de finalmente chegar à costa. Não foi nenhuma frase do filme. Ele me disse que foi por causa de Procurando Nemo. Passei o filme inteiro esperando alguém falar essa frase.
Tenho certeza de que terei de me acostumar a muitas coisas agora que moro com Atlas, mas o fato de que ele conversa com esse menino sobre o nosso relacionamento provavelmente vai ser uma das coisas às quais nunca vou me acostumar. A confusão nos olhos de Theo desaparece de repente. É porque quando a vida fica difícil, eles continuam a nadar, então Atlas estava dizendo que a vida não vai mais, saquei. Sua mente ainda está a 1000 por hora atrás de seus olhos. Ele começa a balançar a cabeça enquanto se levanta do chão. Ainda acho que foi brega, murmura. Seu celular vibra na hora em que ele fica de pé. Preciso ir, meu pai chegou. Josh volta para a sala de estar. Não vai dormir aqui? Hoje não posso, tenho uma coisa para fazer amanhã de manhã. Também quero fazer uma coisa amanhã, diz Josh. Theo está se calçando e hesita. Não sei. Aonde você vai? Os olhos de Theo se voltam para mim rapidamente, depois para Josh de novo. Há uma parada, diz ele baixinho, mas também como se fosse um alerta. Uma parada? Josh inclina a cabeça. Por que está todo estranho? Que tipo de parada vai ser? Uma parada light a mais? Theo engole em seco como se talvez ele e Josh não tivessem conversado sobre isso, então fico nervosa por ele. Mas depois do tempo que passei com Josh nos últimos meses, sei que ele valoriza sua amizade com Theo. Josh pega os sapatos, senta-se do meu lado no sofá e começa a calçá-los. O que você quer dizer? Que não posso ir porque gosto de meninas? Theo transfere o peso do corpo para o outro pé. Você pode ir. É que, eu não sabia se você sabia. Josh revira os olhos. Dá para conhecer muito bem uma pessoa pelas preferências dela de mangá, Theo. Não sou burro, cacete. Josh, censuro. Foi mal, ele pega um casaco no armário. Posso dormir na casa do Theo hoje? O jeito casual de Josh neste momento monumental entre os dois me lembra muito Atlas. Josh atencioso. No entanto, eu fico um pouco perdida com sua pergunta sobre ir para a casa do Theo. Meus olhos se arregalam um pouco. Moro aqui há apenas 4 dias. Josh nunca me pediu permissão para nada antes, e Atlas e eu não falamos ainda sobre essas coisas. Sim, claro. Mas avise ao seu irmão onde você está. Não acho que Atlas vá se incomodar. Agora que moramos juntos, vamos ter que lidar com as coisas de Josh e Emerson dessa maneira. Quem cuida de quem, quando, como? É empolgante. Gosto de ir descobrindo a vida com Atlas. Minha mãe ainda não voltou com Emerson, então, depois que Josh e Theo saem, a casa fica quieta e vazia pela primeira vez desde que nos mudamos para cá. Nunca fiquei sozinha aqui antes. Aproveito esse momento para andar pelos cômodos, olhando o que tem nos armários e me familiarizando com minha nova casa. Minha nova casa. Que divertido dizer isso. Vou para os fundos e me sento numa cadeira no deck, olhando o quintal. É o quintal perfeito para uma horta. É quase impossível achar algo assim tão no meio da cidade. É como se Atlas tivesse procurado especificamente uma casa com um espaço perfeito para uma horta, para o caso de eu reaparecer em sua vida. Sei que não foi por isso que ele a escolheu, mas é engraçado pensar que seu motivo foi esse. Meu telefone toca e me sobressalta. É Atlas retornando uma chamada minha pelo FaceTime. Oi. O que está fazendo? Escolhendo uma área para minha horta. Josh quis ir dormir na casa do Theo, então deixei que ele fosse. Espero que não tenha problema. Nenhum problema. Eles chegaram a te ajudar. Sim, resolvemos quase tudo. Atlas parece aliviado. Passa a mão na lateral do rosto como se estivesse relaxando. Parece ter sido um dia agitado, mas Atlas disfarça com um sorriso. Cadê Emerson? Minha mãe está voltando com ela. Ele suspira como se estivesse triste por não poder vê-la. Estou começando a ficar com saudade de Amy, revela. Suas palavras saem tão baixo e rápido que é como se ele tivesse um pouco de medo de admitir que está começando a amar minha filha. Mas eu as ouvi, e vou guardá-las com todas as outras coisas meigas que ele já me disse. Volto daqui a umas 3 horas. Vai estar acordada? Se eu não estiver,
você sabe o que fazer. Atlas balança um pouco a cabeça, e o canto da sua boca se ergue. Eu te amo. Daqui a pouco estou em casa. Também te amo. Assim que encerramos a chamada, ouço a voz doce de Emerson, então me viro de imediato. Minha mãe está parada na porta, com Emerson no colo. Ela sorri como se tivesse ouvido parte da conversa. Eu me levanto para pegar Emerson, que se agarra em mim. Acho que a noite vai ser tranquila. Quando ela fica mais grudada assim, significa que já está pronta para dormir. Gesticulo para que minha mãe se sente ao meu lado. Que gracinha de lugar, elogia. É a primeira vez dela aqui. Eu até lhe mostraria mais a casa, mas Emerson já está esfregando o rosto no meu peito, tentando lutar contra o cansaço. Quero ver se ela dorme antes de eu me levantar. Que lugar esplêndido para uma horta, diz minha mãe. Acha que ele escolheu este lugar de propósito, na esperança de que você voltasse para a vida dele? Dou de ombros. Eu já me perguntei isso, mas não quis presumir nada. Paro, então me viro e olho para ela depois que assimilo melhor sua pergunta. Voltar para a vida dele? Nunca contei a ela que Atlas era um amigo da época do Maine. Simplesmente presumi que ela não se lembrava dele. Presumi que ela não fazia ideia de que o Atlas na minha vida agora era alguém do meu passado. Ela percebe a surpresa no meu rosto e diz: é um nome incomum, Lily. Eu me lembro dele. Sorriu, mas também estou confusa, sem saber por que ela nunca mencionou isso antes. Faz mais de 6 meses que estamos namorando, e ela já o encontrou algumas vezes. Porém, acho que eu não deveria estar surpresa. Sempre foi um pouco difícil fazer minha mãe se abrir mais. Dá para entender. Ela passou anos com um homem que calava sua voz, então tenho certeza de que é difícil reaprender a usá-la. Por que não disse nada? Pergunto. Ela dá de ombros. Imaginei que você mencionaria o assunto se quisesse que eu soubesse. Eu queria, mas não queria que você se sentisse constrangida com Atlas. Devido ao que o meu pai fez com ele. Ela desvia o olhar e seus olhos percorrem o quintal. Ela passa um instante em silêncio. Nunca te contei, mas falei com Atlas uma vez. Mais ou menos. Voltei cedo do trabalho, e vocês dois estavam dormindo no sofá. Imagina o meu susto, diz ela, rindo. Eu te achava tão doce e inocente, e lá estava você, no sofá da minha sala dormindo com um garoto qualquer. Estava prestes a gritar com vocês, mas, quando ele acordou, parecia tão assustado. Parando para pensar, não parecia ser medo de mim, na verdade. Ele parecia estar com mais medo da possibilidade de te perder. Enfim, ele saiu bem apressado, então fui atrás dele porque queria ameaçá-lo e dizer para ele nunca mais voltar. Mas ele apenas. Ele fez uma coisa tão estranha, Lily. O que ele fez? Sinto o coração na garganta. Atlas me abraçou, responde, com um sorriso se insinuando na voz. Fico de queixo caído. Ele te abraçou? Você o pegou no flagra com sua filha e ele te abraçou? Ela assente. Foi. E foi um abraço solidário. Como se ele sentisse uma tristeza genuína por mim, e percebi isso em seu abraço. Como se estivesse me incentivando ou me consolando. E depois ele apenas foi embora. Nunca tive a oportunidade de gritar com ele por estar na minha casa com você sem supervisão. Talvez tenha sido um plano dele, uma tática de manipulação, não sei. Balanço a cabeça. Não foi tática. Atlas atencioso. Eu sabia que você estava se encontrando com ele. E sabia que você o estava escondendo do seu pai, e não de mim, então não levei para o lado pessoal. Nunca interferi porque achava bom ver que você tinha alguém, Lily. Ela gesticula na direção da casa atrás da gente. E agora veja só. Você o tem para sempre. Essa história me faz apertar Emerson um pouquinho mais. Fico feliz de saber que tem um homem na sua vida que dá abraços intensos como aquele, diz minha mãe. E olha que não é só abraço bom que Atlas sabe dar, digo séria. Minha mãe ri. Lily. Ela se levanta. Depois dessa, vou para casa. Fico rindo sozinha enquanto ela vai embora.
Depois uso a mão livre para mandar uma mensagem para Atlas. Eu te amo tanto, seu idiota. 37 Atlas. Vai mesmo fazer isso? Pergunta Theo. Estou na frente de um espelho, ajeitando a gravata. Theo está sentado no sofá, tentando me convencer a deixá-lo ler meus votos antes do casamento. Não vou ler os votos para você. Você vai passar vergonha, provoca. Não vou. Eles estão bons. Atlas, para com isso. Estou tentando te ajudar. Do jeito que você é, provavelmente vai concluir com algo do tipo, só mais uma coisinha, quer ser minha peixinha? Riu. Não sei como ele ainda consegue inventar mais dessas rimas depois de 2 anos. Você fica praticando seus insultos no meio da noite, é? Não, eles surgem naturalmente. Alguém bate a porta e a abre um pouco. 5 minutos. Dou outra olhada no espelho antes de me virar para Theo. Cadê o Josh? Preciso confirmar se ele está pronto. Eu não deveria te contar. Inclino a cabeça para o lado. Cadê ele, Theo? Da última vez que o vi, ele estava no jardim com a língua na garganta de alguma garota. Você vai virar vovô em breve. Sou irmão dele. Eu seria tio, não avô. Olho pela janela, mas o jardim está vazio. Vá atrás dele, por favor. Josh e eu somos muito parecidos, mas ele é um pouco mais confiante com as garotas do que eu na sua idade. Ele acabou de completar 15 anos, e até agora essa é a idade de que menos gostei. Tenho certeza de que vou envelhecer uma década inteira no próximo ano, quando ele tiver idade para dirigir. Tenho que pensar em outra coisa. Já estou ficando nervoso. Talvez Theo tenha razão e eu devesse dar outra olhada nos meus votos para conferir se não tem nada que eu queira mudar ou acrescentar. Tiro a folha de papel do bolso e a desdobro, depois pego uma caneta caso eu queira fazer alguma mudança de última hora. Querida Lily. Estou acostumado a escrever cartas para você que ninguém mais vai ler, e talvez seja por isso que tive dificuldade quando comecei a escrever estes votos. Achei um pouco assustadora a ideia de lê-los para você em voz alta na frente de outras pessoas. Mas votos não se fazem em particular. O propósito dos votos é fazer uma promessa intencional que é testemunhada, seja por Deus ou pelos amigos e familiares. Imagino, porém, que as pessoas se perguntem, ou pelo menos eu me perguntei, por que os votos em público são necessários. Não pude deixar de pensar no que deve ter acontecido no passado para criar essa necessidade de o amor ser testemunhado. Será que isso significa que, em algum momento, uma promessa foi descumprida? Um coração foi partido? Quando realmente paramos para pensar no motivo de os votos existirem, ficamos decepcionados. Se acreditássemos que todos vão cumprir a palavra, os votos não seriam necessários. As pessoas se apaixonariam e continuariam apaixonadas, fielmente, para todo sempre ponto final. Mas é justamente essa a questão, imagino. Somos pessoas. Somos humanos. E às vezes as pessoas nos decepcionam. Perceber isso fez meus pensamentos tomarem outro rumo enquanto escrevia estes votos. Comecei a me perguntar, se as pessoas costumam ser tão decepcionantes e raramente são bem-sucedidas no amor, o que podemos fazer para garantir que nosso amor vai durar? Se metade dos casamentos termina em divórcio, isso significa que metade dos votos já feitos acabaram sendo descumpridos. Como assegurar que não seremos um dos casais que entram para essa estatística? Infelizmente, Lily, não podemos fazer isso. Podemos ter esperança, mas não podemos garantir que as palavras que dissermos um para o outro aqui hoje não terminarão na pasta de um advogado especializado em divórcios daqui a alguns anos. Desculpe, percebo que estes votos estão dando a impressão de que o casamento é um ciclo extremamente melancólico que só tem final feliz na metade das vezes. Mas, para alguém como eu, isso é meio que incrível. Metade das vezes? 50% de chance? 1 a cada 2 casamentos? Quando eu era adolescente, se alguém tivesse me dito que eu teria 50% de chance de passar a vida inteira com você, eu teria me sentido o cara mais sortudo do mundo. Se alguém tivesse me dito que eu teria 50% de chance de ser amado por você, eu teria me perguntado o que diabos fiz para ter tamanha sorte.
Se alguém tivesse me dito que um dia nós nos casaríamos, que eu teria a oportunidade de te dar a sua lua de mel dos sonhos na Europa e que nosso casamento teria 50% de chance de dar certo, eu teria perguntado na mesma hora que tamanho de anel você usa para que pudéssemos dar o primeiro passo. Talvez a ideia de que o fim do amor é uma coisa negativa seja apenas uma questão de perspectiva. Pois, para mim, a ideia de que um amor acabou significa que, em um dado momento, um amor existiu. E houve um momento na minha vida, antes de você, em que nenhum amor chegava até mim. O Atlas adolescente não teria achado ruim a possibilidade de ter o coração partido. Eu tinha inveja de todos aqueles que já tinham amado bastante uma coisa e sentido como é perdê-la. Antes de você, eu jamais tinha conhecido o amor. Mas aí você chegou e mudou isso. Não só eu tive a oportunidade de ser a primeira pessoa a se apaixonar por você, mas também pude ficar de coração partido junto com você. Então, milagrosamente, tive a oportunidade de me apaixonar de novo por você desde o começo. 2 vezes numa só vida. Como um homem pode ter tanta sorte? Considerando tudo, o fato de eu ter chegado até aqui, o fato de nós dois termos chegado até aqui, ao dia do nosso casamento, é francamente muito mais do que sonhei que a vida me daria. Um sussurro, um beijo, um dia, um ano, uma vida inteira. Aceito o que quer que você me dê, e prometo que vou apreciar cada segundo que eu tiver a sorte de passar ao seu lado de agora em diante, assim como apreciei cada segundo que já passei com você antes deste momento. Sendo otimista, pode ser que passemos a vida inteira juntos, felizes, até ficarmos velhos e frágeis e eu precisar de um dia inteiro só para conseguir alcançar seus lábios para te dar um beijo de boa noite. Se isso acontecer, prometo que serei imensamente grato pelo amor que nos acompanhou ao longo da nossa vida juntos. Sendo pessimista, pode ser que a gente parta o coração um do outro mais uma vez amanhã. Sei que não vamos fazer isso, mas, mesmo que fizéssemos, prometo que, até meu último dia de vida, serei imensamente grato pelo amor que antecedeu tal sofrimento. Se entrar para aquela estatística faz parte do meu destino, é você que eu quero que faça parte dela comigo. No entanto, certa vez você me disse que sou realista, então é assim que quero encerrar meus votos. No meu coração, eu acredito que nós vamos sair daqui hoje e enfrentar uma jornada cheia de colinas, vales, picos e desfiladeiros. Às vezes você vai precisar que eu segure sua mão enquanto descemos uma colina, e às vezes vou precisar que você me guie enquanto subimos uma montanha. Mas a partir deste momento, vamos enfrentar tudo juntos. Somos eu e você, Lily. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, no passado e para sempre, você é minha pessoa favorita. Sempre foi. Sempre será. Eu te amo. Amo tudo o que você é. Atlas. Expiro, com a página tremendo na mão. Está exatamente como eu queria, então começo a dobrar o papel quando Josh chega. Ele está com Darin, Brad, Theo e Marshall. Marshall está segurando a porta. Está pronto? Chegou a hora. Assinto, mais do que pronto, mas antes de guardar os votos no bolso, decido fazer um pequeno ajuste. Não mudo nada do que já escrevi, mas acrescento uma frase bem no final. PS, só mais uma coisinha, quer ser minha peixinha? Caro ouvinte, queremos expressar nossa sincera gratidão por ter ouvido o audiobook até o final. Esperamos que você tenha desfrutado. Se você gostou da experiência, por favor, considere se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como este. Não se esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos e familiares. Recomendamos que você também confira outros livros em nosso canal. Temos certeza de que encontrará algo que irá cativar sua imaginação e despertar sua curiosidade. Obrigado novamente por ouvir e esperamos tê-lo como ouvinte em muitas outras aventuras literárias.